Pessoal, muito boa tarde. Boa tarde. Vou dar a minha participação agora, espero que seja bastante útil para vocês. Eu acredito que uma outra pessoa que talvez me conheça, mas meu nome é Fabrício Ferracini, eu sou marqueteiro, né? No pleno sentido da palavra, tenho uma agência já há mais de 20 anos, né, de marketing, e ela tem um foco muito específico, de forma mais especial, em marketing imobiliário. Eu comecei com marketing imobiliário agora em novembro deste ano que entra, vai fazer 20 anos, mais ou menos, que a empresa está em funcionamento. E todo esse período, eu trabalho em inúmeros lançamentos imobiliários. Eu trabalho mais especificamente com corretores individuais, né? Então tem corretores que me contratam para fazer os lançamentos, para ajudar nos resultados. E aí a gente tem muito caso, né, que pode comentar aqui. E embora eu trabalhe com publicidade, com marketing, a minha formação mesmo é como comunicador, que tem tudo a ver, né? Marketing e comunicação é uma coisa que anda de mãos dadas com a outra. Então hoje, o pessoal da BRC entrou em contato comigo e eles me falaram a respeito desse lançamento, que eu fui conhecer, inclusive o stand de vendas lá, fui conhecer o decorado, muito bonito por sinal, e tiraram algumas ideias de possibilidades, não para vocês aplicarem apenas no processo de vendas e marketing, que eu sei que individualmente até vocês fazem, para esse projeto, mas para qualquer outro que vocês façam, porque tem algumas soluções bem válidas que eu acho que vale muito a pena ser implementado. Então, eu vou começar, eu gostaria que isso fosse não só uma palestra, mas que de certa forma pudesse contar com a participação de vocês quando vocês sentirem à vontade, pergunta, qualquer coisa, né? Experiência. Então eu gostaria também de jogar algumas perguntas para vocês para entender a realidade que vocês têm. Vamos começar falando o seguinte: é muito importante para nós entendermos como muitas coisas funcionam no psicológico humano, porque todo processo de marketing e vendas mexe diretamente com o psicológico do ser humano. Entender que casos no passado já aconteceram e como eles têm referência com o que nós fazemos hoje. Alguém aqui já ouviu falar na Batalha de Gaugamela? Já ouviu falar disso? Não. Alexandre o Grande, sim, né? A Batalha de Gaugamela é considerada até hoje como uma das batalhas mais impressionantes da história. Por quê? Porque Alexandre o Grande tinha um exército de 250 mil homens e ele decidiu invadir uma região da Pérsia em que ele tinha que lutar com mais de 1 milhão de soldados. Era um grego para cada 4 persas, né? Só que os persas eram muito bem armados, eles tinham carros de guerra, fogues, eles tinham espadas, tudo, né? E o exército de Alexandre dizimou o exército persa, dizimou, sendo 1 para 4. A questão histórica sempre foi a seguinte: o que é que eles tinham de especial que permitiu que eles conseguissem chegar a esse ponto? Lembrando que a Pérsia, até esse momento, era o maior império que dominava sobre a terra naquele momento. Após essa batalha, se tornou o império de Alexandre o Grande. E eles descobriram que ele não tinha nenhuma arma especial, eles não tinham nenhum treinamento específico diferenciado, eles não tinham nenhum tipo de soldado mais forte que o outro, mas eles tinham sim uma coisa bem interessante. O conceito de Alexandre era o seguinte: que quando você tem um ponto forte, você tem que treinar até que esse ponto seja simplesmente impossível de qualquer concorrente chegar próximo dele. E quando você tinha um ponto fraco, inferior ao do seu concorrente, você tinha que treinar tanto até o ponto que ele ficasse no mínimo igual a de quem compete com você. Foi isso que ele fez com o exército dele. O número era menor, os soldados tinham igual força e iguais equipamentos, mas ele percebia que era possível tratar alguns pontos dentro do exército dele que permitiriam eles conseguirem vitórias extraordinárias mesmo com um número menor. E isso também tinha a ver com a parte estratégica. Alexandre era extremamente estrategista, então ele treinou o exército dele nos pontos fortes e fracos, mas para se adaptarem à estratégia que ele desenvolvia. E por isso, em pouquíssimos anos, muito pouco mesmo, se tornou praticamente imperador do mundo, acabando o seu império apenas porque ele ficou doente e morreu. Porque o que isso tem a ver com a gente no processo de vendas e marketing? Marketing nada mais é do que a aplicação estratégica que visa entregar ao seu cliente, conseguir construir dentro do seu cliente, não a ideia de que você está empurrando o produto.
mas a ideia é que o seu cliente precisa, ele precisa despertar nele a necessidade de que ele precisa adquirir o que você quer. Você precisa criar um valor tão grande para o seu cliente do que você oferece, que ele simplesmente não pode dizer não ao que você oferece. Então nada mais é do que você fortalecer pontos fortes, pegar o que você tem de fragilizado, melhorar isso e ter uma enorme de uma estratégia por trás disso. Muitas vezes a gente acha que para implementar uma excelente estratégia de marketing, comunicação top de linha, você tem que ser de uma empresa monstruosa, tem que ser uma Apple, tem que ser uma Disney, e isso não é verdade. Existem casos, inclusive no Brasil, de pessoas que desenvolveram estratégias extraordinárias para vender pipoca. Existe um caso em Curitiba de um pipoqueiro que formou 3 filhos médicos, só anda de carro importado, tem uma mansão lá e o cara vende pipoca na praça. Só isso. Agora, o modelo estratégico que ele desenvolveu é de dar inveja a empresas de grande porte, mesmo sendo um profissional liberal, sozinho. Ele diz que ele nunca imaginou que pipoca fosse a solução dele. Agora, olha que interessante. Como é que funciona um pensamento estratégico? Vocês sabem por que esse homem escolheu vender pipoca? Alguém tem ideia de por que é que esse homem pensou em vender pipoca ao invés de vender doce, como muita gente vender aguinha ou qualquer outro tipo de coisa? Estudou o território lá e a necessidade da pipoca, né? Um bom pensamento. Oi? Começou a achar o caminho. Ele percebeu que pipoca é um produto que você compra por peso e vende por volume. Ou seja, se você negocia muito bem algo que tem uma pipoca e você consegue uma pipoca de boa qualidade, você conseguiria preço baixo num produto que você compraria por quilo, mas na hora de vender ela explode, a pipoca ficava maior, então ia muito pouco peso de pipoca no saquinho, mas a embalagem estava enorme. Ele falou: meu Deus, o melhor produto do mundo, eu compro por peso e vendo por volume e ninguém nunca vai reclamar. Na verdade, sem ter estudado, ele descobriu a estratégia do cinema. Hoje se estima, por exemplo, que os cinemas, eles faturam muito mais com a venda de pipoca do que com a exibição do filme. Então vocês podem ter certeza que, sei lá, Guerra Infinita, que foi o filme que talvez tenha mais faturado esse ano, faturou alguns bilhões de dólares. Com o filme, eles faturaram certamente 3 vezes mais com a venda de pipoca. Pipoca é considerado o produto mais valioso que existe no mercado, por comprar em peso e vender em volume. Mas o pipoqueiro descobriu isso, sem curso, sem nada. Ou seja, ele estava à frente, inclusive, das grandes redes. Como corretor de imóveis, individualmente, é possível fazer a mesma coisa. Só que você tem que desenvolver um pensamento estratégico e, principalmente, trabalhar algo que é essencial em qualquer área comercial. Entender a diferença entre o valor de uma coisa e o preço de uma coisa. Alguém aqui se arriscaria ou tem algum conhecimento sobre isso? Qual a diferença entre preço e valor? Alguma ideia? Qualquer um paga aquele que for, né? Se ele tem dinheiro, ele compra uma Mercedes, uma BMW. Agora, valor é algo sentimental, né? Pode ser um fusquinha, mas ele tem aquele valor assim. É um bom ponto de vista, começa por aí realmente. Existe uma forma até mais simples de você dizer isso. Alguns marqueteiros falam isso, né? Eles dizem que preço é o que você sente que paga e valor é o que você sente que ganha. O que isso quer dizer? Que quando você tem um produto e você construiu um valor desse tamanho para ele, mas o cliente enxerga o preço dessa altura, sempre está caro, sempre. Quer ver um exemplo? Olha isso aqui, um passador de slides, por exemplo. Eu não sei quanto custa um passador de slides. Alguém tem alguma noção quanto custa um aparelho desse? Não sei se alguém aqui já comprou isso alguma vez. Vamos imaginar que o preço de mercado isso aqui seja R$60. Para mim, que sou palestrante, eu pago R$60 isso aqui sem pensar 2 vezes, porque isso facilita em muito uma apresentação. Mas se eu for até a minha avó e vender isso aqui por R$10, ela compra? Mas isso aqui está com um desconto esmagador. Por que a minha avó não aproveita uma oportunidade maravilhosa de comprar um passador de slides por R$10, sendo que o preço de mercado é 60? Porque não tem para ela o quê? Valor. Não vale nada para ela isso aqui. Ela vai comprar e jogar lá. E qualquer coisa que não tem valor é caro. Qualquer coisa. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo
gostaria que vocês prestassem atenção de um teste social feito nos Estados Unidos para mostrar como nem sempre você pode ter o melhor produto do mundo, não importa que produto seja, mas se ele não passa por um processo de construção de valor, ele não vale nada, absolutamente nada para alguém. Alguém conhece o cantor Ed Sheeran? Talvez não conhece, né? Talvez não conheça quem é, mas as músicas, sem sombra de dúvidas. Se eu não me engano, quando ele veio fazer um show, não sei se foi no Brasil, acho que a entrada era R$690. Se eu não me engano, não sei se foi no Brasil, Argentina, mas era esse o equivalente. Lotou. Agora, eu vou mostrar para vocês ele fazendo um show em que você pagava R$2 e assistia um show particular. E quantas pessoas aceitaram comprar isso? Hello. Hi. Whee! Peep shows. They have a pretty bad name, normally associated with lewd content, but by definition, they don't have to be. So in an attempt to change that, we took one of the world's biggest performing artists, kept all his clothes on, and set up an Ed Sheeran peep show. Would anyone dare to believe what was written outside and come into our very dodgy looking venue? How are you feeling? I don't really know what's going on, to be honest. That was fair enough, because we dressed Hamish as a fairly shady-looking spruiker in charge of getting customers. I got you Sheeran. Who wants some Sheeran? All right, I can hear Hamish. Do you think we'll get anyone? I don't think we'll get anyone. It's going to be a brave soul. I wouldn't come into... If there was a dude with a beard with a hat and saying, like, come in and see this. Ed was right. This was going to be tough. You want to peep at Ed Sheeran for $2? Insurance. Do you want to peep at Ed Sheeran? Your loss. What do you reckon, big fella? Got Ed Sheeran in here. Beautiful ginger head man. Sitting on a stool. What do you reckon? $2. Got Ed Sheeran just sitting on a stool in there. You want him? $2. $2 for a peep. Think about it. It's actually pretty good value. Despite trying, we'd had a total lack of interest for over 50 minutes. It's been some time. We should have got you a more comfy chair, I think. Yeah, I'm all right. Hey, big fella, got all the Sheeran you need in there. $2. What is it? All the Ed Sheeran you need. All the what? Ed Sheeran. Oh, I don't know what that is. He's a singer. Yeah? Is that a yes? No? I think one of the big problems is people think Ed Sheeran's a code word for a new drug. How's it going? You guys like Ed Sheeran? $2. $2 for a 30-second peep. No, mate. What, like, are they just saying no? Yeah. Category. Dirt sheet peep. Dirt sheet peep. Here we go. $2. Do you reckon we're pricing it too high, and that's why we're not getting people coming in? I think $2 is pretty fair. Here we go, boys. It's a Friday. Get you Ed Sheeran peep show. $2. Sitting on a stool. Play you a song. If someone actually does think it's a peep show, and I quickly give you the go-ahead to take off all your clothes, are you willing to do that? I've been drinking a lot of beer recently. Oh, right. Yeah. You're not? A couple of months ago, maybe, but Yep. yeah, I'm in shape. It's just the shape of a potato. 2 hours in, and Hamish was getting more desperate. Ed Sheeran is literally sitting in there on the stage waiting for your $2. We were feeling it as well, but just when we thought this had been a giant waste of everyone's time. You guys like Ed Sheeran? I love him. You love Ed Sheeran? $2, peep show. Just got him sitting on stage in there. Nah, you're lying. Oh, $2. Are It's you gonna, for real? it's gonna cost you $2. You only get 30 seconds though. You wanna come in? I Mate? don't believe you. Well, there's only one way to find out. We might be on here. Here we go. Ed Sheeran peep show. He's there till midday. All right, your choice. No, she did the smart thing and walked away. Listen, if you guys want, I'm just saying, if you guys want to have a go, he's sitting in there by himself. It'll probably get busy later on. $2, 30 seconds. I mean, you both can come if you want. Just $2 a head. Everything's above board, I can assure you. I'm not gonna get Nah, absolutely not. Like, I can't guarantee what Ed will do, but yeah, let's pay you $2. And after 2 hours and 23 minutes, including some final hesitation, we finally found people brave enough to take a peek. Did you guys go to peep shows a lot, or? No, it's gonna be some kind of. There you go, mate. Keep your clothes on, stay on the seat, behave yourselves. Just listen to the announcement. Have a good one. Enjoy your peep. Hello and welcome to the Peep Show. Your time will start in 5 seconds. I'm actually a bit scared. Oh, it's... Darling, I will be loving you till we're 70.
Baby, my heart can still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love. Your time is finished. Thank you very much for peeping. All right, guys, there you go. Did you have fun? There you go. Yeah, there you go. A little bit of it. Have a good one. Oh my god, I love you. Take it easy. Finally, a successfully baffled couple, and from there, people started rolling in. Well, not really. We had a few more over the next 2 hours. People fall in love in mysterious ways. Loving can hurt. I've been spinning out the time. Couple women by my side. People fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. So honey, now take me into your loving arms. That's me. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart now. I'm thinking out loud. Maybe we. Peep complete. Tá bom, né? A cara de surpresa ali já diz tudo, né? É importante a gente, por exemplo, fazer um processo que quando você vende algo para o cliente, ele compra e depois quando ele tem uma surpresa positiva achando que era muito melhor que ele tinha comprado, que foi o que aconteceu aqui, é claro que isso é possível, né? Só que na verdade eles vão conseguir nesse vídeo, se eu não me engano, fazer umas 5 pessoas assistirem isso aí. Muitas horas de oferta. Na opinião de vocês, o que é que fez com que o melhor produto do mundo não fosse vendido nem por $2? O equivalente aí a R$8, né? Na opinião de vocês, por que é que o melhor produto do mundo não tinha valor dessas pessoas? E se alguém tem alguma opinião do que pode ter acontecido errado? Não tinha valor. Oi? Escondido, marketing péssimo, né? Olha que coisa curiosa, o preço é tão barato que é impossível se acreditar que seja verdadeiro. Não gera confiança. Todo o processo de vendas nada mais é que confiança. Por exemplo, quanto de confiança você precisa para ir na padaria e comprar um chiclete? E quanto de alegria você ganha quando consome esse chiclete? Quase nada. E se fosse uma Ferrari? Você foi lá e comprou finalmente uma Ferrari. Na hora que você sai dali, você quase tem um ataque cardíaco de ter comprado uma Ferrari. O ataque cardíaco vem, na verdade, depois, quando você descobre que vai ter que pagar, né? Mas a hora que você compra, o nível de carga emocional que isso traz é gigantesco. Essa carga emocional, as pessoas só sentiram na hora que viram ele lá. Aquele impacto, aquela surpresa, puxa, que oportunidade, quase que eu deixei passar. Agora, se o marketing tivesse sido mais bem feito, eles perceberiam que esse produto estava de graça. Na verdade, podia subir muito o preço, o pessoal pagava. Quem soubesse que ele estava de verdade, se você subisse de 2 para 4, pagava sem pensar, mas é 100% de aumento. Se fosse de 4 para 8, pagava sem pensar, se fosse 100, ia pagar. Um show particular, agora rapidinho é um show particular. Agora veja bem, não importa ter um bom produto se não há construção de valor. Não importa o que você tenha se não há construção de valor. Hoje nós sabemos claramente que existem várias marcas de celulares que fazem celulares melhores que a Apple, mas só ela vende um celular no Brasil a quase R$10 mil e tem fila para pagar, porque ela faz um marketing muito forte. Nós sabemos, por exemplo, pouca gente sabe na verdade, mas a BMW, ela nos Estados Unidos, ela é um carro não tão caro quanto ela é no Brasil, né? E existe um outro carro nos Estados Unidos, eu não lembro qual é a marca dele, mas ele custa mais ou menos 4 a 5 vezes o preço de uma BMW. O mais curioso é que a própria BMW que fabrica com a mesma suspensão, o mesmo motor e os mesmos recursos, só a lataria é diferente. E na lataria não há absolutamente nada de especial que a BMW já não tenha. E uma vez eu vi uma palestra, né, de um marqueteiro americano, espetacular por sinal,
chamado Frank Kern, que ele estava explicando por que é que eles conseguem vender aquele carro 5 vezes mais caro se o carro é exatamente o mesmo, com os mesmos recursos, e ele tinha os dois. Ele entrava e filmava o outro, mostrava embaixo, e era exatamente igual. Mas o marketing era muito forte. Basicamente o que ele tinha de diferente é que você podia personalizar algumas peças do carro. Coisas poucas. Você podia mandar, por exemplo, que no banco dos carros fossem impressos, né? É um bordado que você fazia no couro, o seu nome. Mas não tinha grandes diferenças. Mas a construção que era feita em cima daquilo fazia com que o preço fosse quase que irrelevante. O cara comprava uma BMW, que ele podia comprar por 80 mil, lá, né? Aquele era uma BMW com uma lataria diferente, em que ele pagava 320. Mas ele pagava e era um carro de desejo. Então, o que acontece na construção de valor? Hoje foi falado aqui, né, sobre a possibilidade de não haver como trabalhar com desconto com o cliente. Desconto é, atualmente, o mecanismo mais simples de negociação que existe. E também pior. Sempre desconto vai ser pior. Talvez no caso de vocês não sintam tanto, porque quem acaba tendo que dar o desconto é a construtora. Então imagine que eu vou montar um projeto de marketing, por exemplo, para lançar um empreendimento como esse aqui que vocês vão trabalhar. Eu sou responsável por montar um projeto de marketing, trabalhei bastante, eu e minha equipe montamos, fizemos tudo, colocou no ar e não converte. O que o meu cliente faz? Ele simplesmente vem para cima de mim maluco, porque o que eu vendo é resultado. Se não vem o resultado, o cliente fica doido, todo o dinheiro é jogado fora. Se eu tiver que refazer o projeto todo de novo, onde é que vai meu orçamento? E se nesse orçamento eu tive que dar desconto? E agora eu vou contar a verdade para vocês. Teve projetos que eu tive que fazer 16 vezes. 16 vezes o mesmo até que ele desse resultado. Se eu tivesse dado desconto, eu teria sem dúvida nenhuma trabalhado de graça. Certa vez eu fechei um projeto há alguns anos atrás, em que eu achei que tinha fechado muito bem. A minha agência ia fazer o desenvolvimento de um software para um cliente. Um site se pagava em média R$2.000. Eu vendi esse projeto por 12 mil. Meus funcionários trabalharam, um funcionário meu trabalhou nesse projeto 1 ano, recebendo uma média de R$2.000 de salário por mês, que era o que ele ganhava já fazia alguns anos. Não conseguiu concluir o projeto, não deu certo. Ele pediu a conta, saiu da empresa sem terminar o projeto, assumiu o compromisso de prosseguir com esse projeto depois de encerrado, não conseguiu fazer isso. O cliente pediu a devolução do dinheiro e eu ainda tomei uma multa de mais 12 mil. Isso porque eu achei que 12 mil era um bom valor. E o cliente queria muito que eu desse desconto mesmo assim. Perdi dinheiro em todas as etapas. Se eu tivesse dado desconto, teria perdido mais. Então eu faço um trabalho de risco. No meu caso, qualquer R$1 de desconto pode significar perda grave no caixa. Então, dentro da minha área, nós nunca trabalhamos desconto, porque nós trabalhamos com resultado. Na área imobiliária já é um pouco mais possível. Mas quando você acaba esbarrando em situações como essa, você vai ter que passar para um outro tipo de negociação melhor. E nesse caso, a melhor negociação é construção de valor. Quando você constrói valor, a pessoa vai simplesmente achar o produto barato. Vocês já ouviram falar na história da Coca-Cola no deserto? Talvez seja um dos melhores exemplos de construção de valor que existem. Alguém aqui conhece? Não? Então a história é mais ou menos assim. Quanto é que você pagaria por uma lata de Coca-Cola gelada? Aqui na padaria, por exemplo. Quanto é que você está disposto a pagar por uma latinha de Coca-Cola gelada? R$5. Se eu pedir 10, você acha caro? Sim. Tá. Agora imagine que você está lá no deserto do Saara, 3 dias que você não toma água, e de repente aparece uma pessoa, e você carregando um saco de dinheiro com R$1 milhão. E aparece uma pessoa e diz: eu tenho uma lata de Coca-Cola e está bem barato, estou vendendo por 50 mil. Você paga? Vai pagar ou paga? 3 dias sem tomar nada, esgotado, não tem força para levantar do chão mais. A boca já Tá geladinha, Coca-Cola. Não tem duas, não? Tá duas. Eu ainda não encontrei uma pessoa no mundo que não paga. Você tem R$1 milhão de Coca-Cola? Por um motivo muito simples, muito simples. Quando
você vai aqui na padaria, em condições ideais, uma lata de Coca-Cola é apenas um pequeno prazer que você quer. Mas nessas circunstâncias, sobrevivência. Necessidade. Oi? Necessidade. Necessidade muito intensa. É uma questão de vida ou morte. Valor, preço das coisas já não importa mais. Se ele pedisse 1 milhão, talvez você até pagasse, porque você pensaria o seguinte: puxa, essa latinha, será que não me dá mais 5, 6 horas de energia para eu conseguir chegar em algum lugar que eu possa? A esperança sempre vai estar lá. Então percebam como realmente a condição, a situação é que vai fazer uma coisa ser barato ou caro. A questão é como fazer isso dentro do que a gente vende. Fiz algumas anotações aqui, né? Só para eu seguir aqui. Ótimo. A melhor forma que eu conheci até hoje, não achei nenhuma melhor, de você construir valor, é por comunicação de excelência. Eu me assusto um pouco de ver como as pessoas têm grande dificuldade de comunicação, corretores de imóveis inclusive. Hoje na minha base, corretores que me seguem, acho que já está perto de uns 10 mil corretores, né? Eu recebo muita pergunta, mas muita pergunta. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu já contei em um outro evento uma vez, o pessoal até deu risada, mas infelizmente ela reflete uma realidade um pouco triste. E é assim, eu recebo uma pergunta do corretor em que ele escreve mais ou menos 3 ou 4 linhas no WhatsApp, fazendo uma pergunta. Eu às vezes não consigo entender exatamente o que o corretor está me perguntando. Aí eu falo o seguinte: olha, eu não estou conseguindo entender, manda por áudio, que aí fica mais fácil, né? Aí o áudio dele tem 5 minutos. Como é que 3 linhas se transformaram agora em 5 minutos? O problema é que eu ouço 5 minutos e às vezes ainda não dá para entender. E aí eu tenho que pedir mais um áudio, ou então fazer uma ligação, conversar um pouquinho, até conseguir saber exatamente o que é que a pessoa quer perguntar. Isso na verdade significa que nós temos uma grande dificuldade em transformar em palavra escrita ou palavra falada o que nós temos aqui. Agora, a grande verdade é que quando nós estamos falando com o nosso cliente, já que a única maneira de construir valor é pela comunicação de excelência, e se essa comunicação de excelência nos falta, será que nós conseguimos construir valor? Ou será que nesse caso, o único recurso que nos sobra é baixar o preço? Vocês já pensaram alguma vez no que significa dar desconto? Olha só, o valor está aqui, o preço está aqui. Qual seria a estratégia mais inteligente? Construir valor até que ele ultrapasse o preço. Qual é a solução mais fácil? Baixar o preço até que ele pareça menor que o valor. Toda pessoa que trabalha muito com foco em desconto ganha menos, porque a comissão, via de regra, nos produtos baixa. Embora seja a estratégia melhor que existe, porque ela é mais fácil, ela traz um outro problema grave. Dependendo do valor do desconto, parece que você estava lesando o cliente. E não são poucos os casos que eu já vi, e que infelizmente eu também já fiz, né, no passado, quando eu ainda dominava isso, em que o cliente falou: mas se podia fazer esse preço, por que você não fez desde o começo? Uma vez eu fui numa loja, eu tinha que comprar um guarda-roupa, acho que era uma loja na cidade de Sorocaba, em São Paulo, Casa da Bahia, e olha que coisa mais absurda que surgiu lá. Eu vi um guarda-roupa e falei: quanto é que custa? Eu falei: R$1.000, por exemplo, não lembro mais o valor. Eu falei: tá bom. E se for à vista, quanto que é de desconto? Se for à vista, fazer tanto. Eu falei: puxa, mas se está fazer tanto à vista, faz qual o parcelamento mínimo que você consegue fazer, mesmo com o valor de desconto? Aí a vendedora falou: não vou falar com a gente. Já foi lá e eu já percebi imediatamente ansiedade, uma ansiedade danada para fechar, e tentar fechar a qualquer custo sem nenhuma construção de valor. Porque eu pedi desconto inicialmente, ela cedeu, e na hora que eu pedi parcelamento do mesmo desconto, já que o desconto era só à vista, ela estava cedendo de novo. E foi o que aconteceu, ela conseguiu parcelar em 6 vezes. E aí eu falei: mas se dá para parcelar em 6 vezes por esse valor, então baixa um pouco mais que eu pago à vista. E ela chamou o gerente de novo, novamente um sinal de fraqueza. Ela permitia muita negociação. E o gerente veio e falou: infelizmente nesse valor, eu não tenho como baixar mais para você, nem que seja à vista. Eu falei: tá bom, então parcela no carnê. Aí ele fez um carnê. Eu perguntei para ele depois, ele falou: eu trabalhei em algumas lojas, eu sei que tem uma lei que diz que se eu pagar antecipado o carnê, é obrigado a dar desconto. Ele falou: sim. Eu fui no caixa e paguei à vista com mais 6% de desconto. Eles
acabaram com a margem de lucro. Acabaram com a margem de lucro. Né? Tudo porque não conseguiram construir absolutamente nenhum tipo de valor. Então agora eu vou propor para vocês um problema. Eu gostaria de ouvir algumas respostas possíveis na situação real. Eu queria saber como é que vocês estariam na construção ou na negociação com o cliente, construindo valor nessa circunstância. A circunstância é a seguinte: real, um plano de saúde, na cidade vizinha minha, vende muitos planos para empresariais. E lá é uma empresa muito grande, né, de vinhos, e eles têm plano de saúde empresarial. Só que como a empresa começou a usar muito esse plano de saúde, muito durante o período lá, no reajuste que teve que fazer, eles perceberam que como o uso está muito alto, o reajuste normal, que é de mais ou menos 7%, 7,9%, teria que estar na casa dos 30%. Que empresa é que aceitaria, já que paga uns 10, 15 anos, apenas 7,9%, 7%, aumentar em 30% o reajuste esse ano? Normalmente, quando isso acontece, o plano de saúde cancela o plano com a empresa, porque ela não aceita esse repasse. Só que nesse caso tinha um peso a mais. A empresa é do prefeito da cidade e existem forças políticas por trás, né? E eles tinham muito medo de repente cortar o plano de saúde e serem lesados de alguma forma. Como eles não encontravam ninguém que tivesse condições de negociar, chamaram o diretor comercial, que é muito amigo meu, e falaram: olha, você tem que ir lá, só dá para ser você. E você tem que conseguir um aumento que fique na casa dos 30%. Pode ser 25%, pode ser 26%, mas não pode ser menos que os 25%. Se for 30% é o ideal, mas um pouco a menos está totalmente aceitável, mas tem que ser, não tem o que fazer. E agora ele tinha essa bomba na mão para resolver. A negociação foi resolvida em 10 minutos. Como é que vocês fariam para conseguir isso? Mesa de negociação, você tem que conseguir um aumento na casa dos 30%, sendo que a empresa nunca aceitou pagar mais que 7%, e você não pode cancelar o contrato. Se não cancelar, você entra em prejuízo imediatamente durante um ano inteiro. Alguém tem alguma ideia de que faria nesse caso? Sim? Se fosse enfermaria, alguma coisa do tipo plano, né? Se fosse plano de saúde. No caso, poderia colocar algum plus, além de então passar 50% para quarto, não sei, algum pacote que pudesse beneficiar, mesmo assim, não dentro do valor. É que como já estava totalmente defasado, qualquer coisa adicional aumenta o custo da empresa de novo. Aí aumenta, mas aí teria que aumentar mais do que 30% para poder cobrir o bônus. Jogar 60% para conseguir o desconto? Como? Jogar 60% para conseguir diminuir para 30%. 60% eles iam expulsar você de lá. Expulsar e processar provavelmente, né? Porque aumento de 60% não tem como, né? Legalmente não pode aumentar mais do que, não sei se é GPM ou o que é, mas eu sei que não passa de 7%, legalmente. Mais alguma opinião? Lembra no começo, foi? Tem que valorizar o produto, né? Sem Claro, dúvida. muita procura, por isso teve que aumentar. Aí ele vai achar que o que ele tem é uma coisa única e muita gente está querendo pagar mais por isso. Esse é um bom caminho. No entanto, a questão é a seguinte, é que existem questões legais. Quem tem um contrato como esse, se aceitar pagar o índice obrigatório, não pode ter contrato cancelado. Ou seja, tudo estava na mão do cliente. Se ele falasse, não, legalmente eu tenho que pagar 7%, eu vou pagar 7%, acabou. E a empresa se negasse. Uma coisa que não era aceitável era cancelamento, né? Porque eles tinham justamente questões legais envolvidas. Era o prefeito, então ele tem uma força na exigência dos direitos dele, né? Então é uma construção de valor, mas nesse caso, percebam como nesse caso é difícil a gente construir valor. Você vai construir valor como em cima disso? A pessoa já está acostumada com o preço. Então eu vou ensinar para vocês agora, se é que não sabe, obviamente, um processo chamado de ancoragem de valor. Alguém já ouviu falar nisso? Ancoragem de valor. A ancoragem pode ser feita de inúmeras formas diferentes. Nessa, eu confesso que foi uma saída de mestre, mas foi feita uma belíssima ancoragem de valor. O que o diretor comercial fez? Ele falou, eu preciso achar uma brecha em que o cliente peça para eu aumente 30%. Não eu.
Eu tenho que jogar o peso nas costas do cliente, nunca na minha. Então ele pegou todos os contratos, lembra? Informação traz poder. Alexandre tinha informação, sabia o que tinha que melhorar, por isso tinha poder que os outros não tinham. Ele falou, eu tenho informação na minha mão, tenho todos os contratos de todo mundo aqui. Eu vou revisar todos os contratos para ver o que eu acho. E achou. Ele achou a seguinte situação. 3 pessoas de um plano de saúde que pega uma empresa inteira, uma vinícola enorme. 3 pessoas não eram funcionários da empresa. 3 pessoas eram familiares dos donos da empresa que, por terem uma idade já bem avançada, usavam muito o plano. Legalmente, tem uma portaria, acho que 4.508, essas pessoas não podem estar dentro do plano, porque aí a lei diz que eles têm o direito de cancelar o plano na hora que quiser, se não corrigir a situação. Só que você já viu como funciona o plano de saúde para alguém que tem mais de 70 anos? Se a pessoa contrata hoje, o preço de uma mensalidade, ele tem plano de saúde que cobra R$5.000 por mês. E ainda a pessoa tem um prazo de carência, que pode ser até de 2 anos. Uma pessoa que está usando nessa intensidade, vai aguentar 2 anos como? Ele falou, puxa, eles não podem perder esse plano, mas eles estão fora da lei em 3 casos. Já sei o que eu vou fazer. Aí ele foi lá e falou o seguinte, pessoal, eu vim aqui hoje para fazer a negociação do reajuste, só que eu, infelizmente, tenho que trazer uma notícia bem ruim para vocês. Vocês têm 3 casos aí que estão fora da legislação, é ilegal, teoricamente, né? E a empresa não aceita mais esse caso e nós vamos ter que cancelar o contrato de vocês. Ele nem falou de reajuste, falou, nós precisamos cancelar porque vocês estão fora da legislação. É triste, infelizmente nós estamos há muitos anos aí, né? Mas eu vim comunicar a vocês que nós vamos ter que cancelar. E o dono da empresa falou, não, mas por favor, porque eles 3 aí, eles não podem, como que eles vão achar outro plano? Isso aqui nós estamos há anos na carência. Falou, olha, infelizmente eu não tenho como abrir para vocês uma exceção. Quer dizer, eu até tenho, mas puxa, o reajuste teria que ser de uns 30%. Vocês não vão aceitar, é muito caro. Ele falou assim, mas se for 27, vocês aceitam? Ele pegou a calculadora para dar uma fingidinha, por 27 dá para fazer, manda 27. E foi reajustado em 27%. Sem nenhuma pressão por parte dele. Onde é que está a construção de valor nesse caso? Na necessidade. Era uma necessidade extrema deles que aqueles 3 permanecessem. Ele tirou todo o peso da responsabilidade das costas dele, passou o peso da responsabilidade das costas de quem realmente tinha ela, que era aqueles que usavam o plano demais. Então veja como uma coisa importantíssima, que todo corretor de imóveis, qualquer pessoa que trabalha na área de vendas, precisa se dar conta, é que vendas não é um negócio que você acorda de manhã, senta numa mesa e começa. Ela precisa ser planejada, em situações mais específicas, precisam ser mais planejadas ainda. Por exemplo, uma objeção comum que qualquer cliente traz e que a gente acaba resolvendo com desconto é, tá caro. Todos vocês já ouviram isso. Todos vocês já ouviram isso de algum cliente. Ah, mas está muito caro, porque... E a pessoa pode dar 1 milhão de desculpas, né? Agora, se você escuta isso todos os dias, você já parou alguma vez na vida, sentou e falou, olha, eu vou criar a resposta perfeita, incontestável, para quando alguém falar que esse produto é caro, eu dar uma resposta tão perfeita que ele simplesmente não possa contestar mais. Alguém já fez isso? Quem fez isso funciona? Na cara não já foi isso. Oi? Na cara não já foi isso. Funciona. Sempre funciona. Isso a gente chama em marketing de comunicação, planejamento de comunicação antecipada. É você saber exatamente o que o cliente vai dizer antes que ele diga. E como é que a gente faz esse caso na comunicação? No próprio processo de vendas, nós tocamos nesses assuntos e já damos a resposta antes mesmo da pessoa perguntar. E aí ela fala, ela tem a seguinte sensação, caramba, esse cara está lendo a minha mente. Quando você chegar a fazer uma oferta, não há mais as resistências naturais. Uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que eu palestro é que enquanto seu cliente está fazendo objeções, ele está comprando, porque objeção nada mais é do que o interesse associado à dúvida. Então, se ela objeta, é porque ela ainda tem dúvida. Mas na hora que você mata todas as dúvidas de objeção, não existe mais. Você tem que partir para um fechamento. Então, a construção de valor tem que passar por esse processo de comunicação, de excelência e de planejamento antecipado. Existe uma técnica de vendas que eu acredito até que todos vocês já apliquem, mas ela tem um nome chique, né?
que é a Spin Selling. Eu não sei se já ouviram falar nisso. Selling de vendas, mas o Spin é uma sigla baseada em 4 palavras, né, que é situação, problema, implicações e necessidades de solução. Basicamente o que é? É você analisar antecipadamente quem é o seu cliente. Hoje nós tivemos o pessoal do marketing falando aqui que você pode, por exemplo, no Facebook, mídias sociais, fazer segmentação de cliente. Sabia que o processo de vendas bom pode começar já nessa parte? Quando você usa esse S aqui, ó, você descobre quem é o seu cliente. Uma pergunta, aqui todo mundo trabalha com vendas de Minha Casa Minha Vida, né? Todo mundo já trabalhou. Alguém se arriscaria a me dizer, eu não sei se em Minas é igual São Paulo, então pode ser uma coisinha um pouco diferente, mas eu acho que é meio generalizado, porque eu tive um caso excelente em Divinópolis. Alguém saberia me dizer quem é o público que atualmente mais busca por imóveis no Facebook, principalmente se for Minha Casa Minha Vida? Alguém já anunciou, fez segmentação, avaliou o resultado, descobriu isso? Alguém saberia me dizer? De acordo com as nossas estatísticas, 68% mulheres, 80% entre 24 e 34 anos. Perfeito. 68%, né? Sim, 68%. passaram há pouco isso. Foi 68%. 68% mulheres. E 24 e? Entre 24 e 34 anos. Alguém sabe por que é entre 24 e 34 anos? Está sendo informada já na faculdade, a vida dos estudos, e casar um objetivo para Pensando em casar. Casais jovens. Pensando em casar. Uma mulher que está pensando em casar, quais são os interesses dela quando ela entra na internet? O que ela procura na internet quem está pensando em casar? Uma mulher. Uma casa, um apartamento. Casa. Lugar para morar. Mais alguma coisa? Quem é mulher aqui casada e antes de casar entrou na internet e ficou lá dando alguma site? Eu não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas eu vou contar para vocês quais são as palavras mais procuradas por mulheres entre 24 e 34 anos que querem se casar. Bolo de casamento, aliança de casamento, vestido de noiva e festa de casamento. São as 4 principais palavras. Agora, quais são as principais preocupações dessas mulheres? Quem sabe? Que são os 4 principais medo, pânico que essas mulheres têm. 4 não, estou falando 4 pelo vereador, é o principal medo, né? Achar um marido que vai pagar. Não exatamente. Espera-se que ela já esteja no lugar morar. Não achar o bolo. Oi? Engordar. Não. Engordar é grande, mas não é essa. Na verdade, a maior preocupação é não morar na casa dos sogros. Por quê? Porque ela sabe que a coisa vai ficar feia com o tempo. O casamento começa terminando, né? Começa terminando. E por que ela não quer morar na casa dos sogros? Veja como uma pesquisa de público, entender a EOS, situação, quem é o seu cliente, ela é muito profunda. O que eu sempre digo em treinamento de marketing é: como é que você descobre o seu público? Fazendo uma pergunta, e quando essa pergunta é uma resposta, você cria mais uma pergunta, e você finalmente entende quem é. Por que a mulher não quer morar na casa dos sogros? O sogro da sogra. Da sogra. Vai ter privacidade. Essa é a privacidade, é o segundo ponto. Deixa com a sogra primeiro, privacidade é o segundo ponto. Não poder receber amigos em casa. Outra coisa, não pode comprar pizza, porque quando compra para ela, para o marido tem que dividir com um monte de família. Com a família, sempre fica muito caro. Né? Você vê que são coisas que na hora que você começa a parar para pensar, fala, caramba, né? A pessoa tem preocupações que são muito válidas. Então, nós desenvolvemos um anúncio que basicamente era o seguinte: ele tinha, alguém sabe o que é headline aqui? Já ouviu falar esses termos, né? Headline, sim, você conhece headline? Headline é uma linha, uma frase, uma única linha, que tem que exprimir de uma forma muito intensa a ideia que você quer vender. Por exemplo, vou falar aqui uma headline bem simples, que todo mundo vai entender. Se eu colocar na internet um anúncio dizendo assim, ó, descubra como emagrecer 18 quilos em 30 dias comendo pizza e bebendo cerveja, vai ser uma loucura, porque é impossível, né? Mas se eu fizer isso, as pessoas vão falar assim,
Mas, só que mentiroso na internet vai lá e clica. Ela quer comprovar que é mentira, porque a curiosidade é mais forte. Isso é uma headline. É você expressar numa única linha, eu estou sendo bem exagerado aqui, o que você quer vender. E o que você quer vender é que no marketing nós chamamos de big idea, ou seja, a grande ideia. Você tem sempre que pensar na grande ideia. A grande ideia é aquilo que está na cabeça do seu possível cliente, mas ele ainda não sabe expressar isso. Então nós fizemos uma pesquisa pensando nessa segmentação do mercado e chegamos à seguinte frase: vai morar na casa da sogra até quando? A imagem que nós usamos: uma mulher discutindo com o marido. E aí o texto que nós usamos, nós falávamos o seguinte, repetíamos, vai morar na casa da sogra até quando? Essa é uma frase que toda mulher recém-casada e que ainda não tem a casa para morar se faz todos os dias. Ela sabe que o casamento não vai aguentar tanto tempo se continuar desse jeito. Escrever isso. Também. E aí a gente colocava a frase: se esse é o seu caso, a solução do seu problema está aqui. Clique aqui, uma pequena descrição do imóvel, que a gente tinha e que estava dentro da condição financeira, e a pessoa aplicava. Esse é o anúncio por contexto que a gente sempre chama, A gente tinha uma pequena construtora na cidade que ela tinha, eu estava até contando o caso, para o pessoal aqui. Essa construtora tinha criado um pequeno edifício, pequenininho, acho que eram 50, 52 apartamentos, Minha Casa Minha Vida também. Ela achou que colocando muitas imobiliárias ali para trabalhar, ela venderia rapidamente. Essa é uma ideia, que muitas pessoas têm. Quanto mais gente vendendo, mais fácil e mais rápido vai vender. Abriu isso para venda com mais de 70 corredores e em 3 meses eles tinham vendido 12 unidades. 3 meses. E aí os corredores também se desinteressam, Aí o pessoal vai para outros projetos. E não para outros projetos. Aí um cliente meu da cidade falou: Fabrício, eu quero esse negócio, mas eu tenho que vender enlouquecidamente. Porque se eu vender isso tudo, eu vou ganhar um nome lá que eu pego todos os projetos deles com exclusividade para mim imobiliária. Eu falei: beleza, vamos lá. Desenvolvemos isso e ele assumiu o compromisso com eles de vender pelo menos metade do que tinha em 3 meses. Que tinha, vendeu 12, eram 52, tinha 40. Os 40 foram vendidos em 40 dias. Vendeu tudo com essa campanha. O que significa que o cliente estava lá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas todo mundo não conseguiu construir mais valor do que colocar uma foto do imóvel e descrição dele, o preço que tinha. Foi tudo que as pessoas conseguiram pensar. Por quê? Porque não pensaram na situação do cliente, nem no P, que é o que leva o cliente a querer resolver aquilo, que é o problema. Depois nós temos as implicações, como é que o seu produto resolve esse problema do cliente. Porque a grande verdade é que você constrói valor quando você prova que o que você tem resolve um negócio que é um calo no sapato da pessoa e que a pessoa não aguenta mais. Aí ela já não quer mais saber do preço, ela quer simplesmente que aquilo acabe. Dando uma condição que ela pode pagar, ela paga. E por último, a necessidade de solução, que é você esclarecer todos os benefícios do seu produto que pegam em cada pontinho de dor que a pessoa tem. E pronto, está resolvido o problema. É só isso que a gente faz. Eu tenho um caso de Minha Casa Minha Vida também em Poá, que nós agora estamos na segunda fase, em que era um stand de vendas com quase 50 corretores, vários imobiliários também. E um corretor, ele tinha me conhecido num evento, eu faço um evento com corretores para marketing imobiliário uma vez ao ano, em São Paulo. E ele foi no meu evento, viu e falou: caramba, eu queria fazer tudo isso, mas eu não sei fazer. Aí ele me contratou para fazer para ele, fizemos uma parceria excelente, já dura alguns anos, E ele foi lançar esse projeto, e eu tenho uma sequência de parâmetros que eu uso, que eu desenvolvi com a experiência, obviamente, para saber se um projeto é algo que, se eu entrar, a gente vai dar um boom de vendas, ou se é uma coisa mais difícil, Não que eu não pegue os mais difíceis, mas você já entra sabendo que seu orçamento tem que ser mais alto, que você vai gastar mais para captar cliente, a gente sabe disso. Só que na hora que eu vi esse projeto, eu falei: meu Deus do céu, isso aí para a gente acertar a mão, E eu trabalhei para o corretor, sozinho. Para não dizer que trabalhava sozinho, a esposa dele na época fazia parte da documentação para ele, porque ele não conseguia atender tudo. Nós rodamos 4 campanhas. Dessas 4 campanhas, uma campanha se mostrou boa, cancelei as outras 3, fiz mais 4 variações da mesma e rodei em cima delas. Dessas 2 se mostraram boas, cancelei todas as outras. As 2 eu fiz mais algumas variações,
até que ao final nós tínhamos 2 campanhas apenas, de 16 que foram rodadas, 16 ou 18, não me lembro, que realmente convertiam. E em 90 dias, um corretor sozinho, vendendo um edifício com 180 apartamentos, vendeu 75 unidades Minha Casa Minha Vida. Foram quase 10 milhões de vendas, sozinho. Ele ganhou todos os prêmios lá que a mulher dava, né? Ele ganhou todos eles. E o melhor, todos os outros projetos que ele entrou, a construtora queria financiar. Inicialmente ele tirou do bolso para fazer. Mas como ele gerava resultados muito altos, aí ele falava, não, gente, vamos pagar para esse cara vender para a gente. Porque... E agora ele virou o coordenador lá. Então agora ele montou uma equipe, todas as outras imobiliárias foram embora, ficou só ele, com 3 corretores apenas, né? E ele chefia agora a segunda fase, que é o próximo empreendimento, que é um ao lado do outro, né? São apenas ele e mais 3 ou 4 corretores para vender, somente isso. Então isso mostra que quando a gente faz a comunicação acertada, a gente consegue construir um valor absurdo. Mas para fazer isso, o corretor de imóveis precisa estar atento ao que vai acontecer no processo. Você não vai acertar de primeira. Você tem que ser rápido, mas de primeira é impossível, quase impossível acertar. Verdade, né? É muito difícil. Verdade, é errado. É muito difícil. Nesse projeto, por exemplo... Aconteceu comigo, né? Ah, aconteceu com o senhor? É? Primeiro foi difícil, né, Pedro? Foi difícil. Mas Tá bom. trabalhando na internet também? Tudo. Não tinha internet. Não tinha muita coisa. Mas todo o processo, até você desenvolver. Mas até você desenvolver um processo, né? Sim. Mas você sabe que nesse projeto, olha que interessante, a gente fala muito em mídias sociais hoje em dia, né? Mídia. Nesse processo, o corretor decidiu fazer uma coisinha diferente. Antes de entrar com as mídias, ele falou, será que eu consigo vender por carta? Eu acho que aqui ninguém nunca vendeu por carta. Na verdade, o único caso que eu vi de alguém tentar vender por carta. Só que eu tinha vindo de um caso em que uma pessoa vendeu, e não era imóveis nesse caso, era treinamento, mas ele vendeu mais de 10 milhões de reais somente com carta, aqui no Brasil mesmo. E é uma pessoa que eu conheço, e eu recebi a carta dele vendendo uma carta de 15 páginas. Tem gente que acha que às vezes o vídeo de 1 minuto é muito para a pessoa, né? E é mesmo. Se a sua mensagem for muito interessante. Se ela for interessante, o cara pega e assiste, né? Quando o filme a gente não vai assistir, e nos primeiros 5 minutos você dorme. Tem um monte, né? Mas tem uns filmes que você põe, o primeiro segundo, pronto, a sua atenção está... Se a sua comunicação consegue isso, você pode falar 5 horas com o cliente, que ele vai ouvir. Mas se ela não for boa, não que você precise tudo isso. O que ele fez? R$200 de investimento, papel sulfite, escreveu a carta, imprimiu no computador, distribuiu a carta nas casas, embora a carta fosse impressa, nos envelopes o nome dele era escrito à mão, para dar um mínimo de personalização. 8 vendas. 8 vendas saíram no mesmo mês, com cartinha. Então, na verdade, a comunicação constrói algo que de outro jeito você não consegue. O valor das coisas, ela é construída dessa forma. Então, embora a gente fale de mídias sociais, o que vende de verdade é a comunicação de excelência, porque a mídia nada mais é do que a ferramenta que leva a sua comunicação até alguém. Alguém aqui já vendeu por WhatsApp, por exemplo? Que é a ferramenta que mais se usa, né? Você já vendeu, você também já vendeu, né? Você também. Há 4 casos aqui de pessoas que já venderam por WhatsApp. Esses imóveis que a gente vendeu 75, tirando os 8 que foram por carta, todos os outros foram por WhatsApp, né? Nós não pegamos os dados de absolutamente nenhuma pessoa. Nós não fizemos leads, nós fizemos clientes direto, né? Já era direto por atendimento, o anúncio jogava diretamente no WhatsApp. Eu coloquei processo de captação de leads também, só que cada projeto é um projeto. Eu já fiz projeto de captação de leads que vendeu muito e o WhatsApp não vendeu nada. Nesse caso, o que se mostrou mais efetivo foi a venda pelo WhatsApp e o lead infelizmente não respondia. Dificuldade que ele encontrava, por exemplo, e que é isso que eu digo, ninguém acerta de primeira e você tem que otimizar o processo. Ótimo, captava o interessado lá. Para fazer ele vir plantão de vendas. O pessoal do Minha Casa Minha Vida, não sei se aqui é assim, eles geralmente vão fazer o maior investimento da vida deles na compra desse imóvel, que talvez seja o único. Podemos falar do futuro, mas essa pelo menos é a visão da pessoa. Eu vou comprar a minha casa e aqui eu vou criar meus filhos e vou morrer aqui. O que acontece nesse caso? Lembre, todo o processo de venda precisa de confiança
Porque o nível de medo da pessoa de fazer um mau investimento, de comprar com uma construtora que não entrega, de ficar chacota por parte, virar uma chacota por parte dos parentes que eu falei para você comprar, nós falamos para você que é 1 milhão de pessoas dando opinião, né? Nesse momento. Ele é muito alto. Vocês já descobriram alguma maneira de tratar essas situações? Porque tudo isso é objeção que vai ser tratado com excelente qualidade e com excelente construção de valor. Alguém aqui já passou por isso e criou alguma solução para isso? Como é que você faz para as pessoas chamarem pelo seu nome quando você não é o corretor aqui da vez? Ele falou, então, Fabrício, eu já perdi algumas vendas, poderia ter sido bem mais do que a gente conseguiu, porque as pessoas vêm pelo meu anúncio, mas nem lembram do meu nome. Ela falava, vi um anúncio no Facebook, mas quem? Não sei de quem que era, então entra aqui na fila. Eles não me chamam pelo nome. Eu queria muito criar uma autoridade no mercado para que elas soubessem quem eu sou. Falei, certo. E quando a pessoa vem aqui no plantão de vendas, diga uma coisa para mim. Nós precisamos criar um nome forte para você. Que tal a gente dizer que você é o corretor oficial do empreendimento? A palavra oficial tem um peso maluco, né, na cabeça das pessoas. Tanto é que você vai pegar um monte de contas do Instagram hoje em dia, que é o nome do artista oficial, não sei o que oficial, não sei o que oficial. Ou seja, isso já criou na mente das pessoas, vindo de outras fontes, a ideia de que quando algo é oficial, ele é o real, é ele que manda no negócio, né? Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, durante todos os vídeos que nós fizemos, você vai se apresentar como, olha, eu sou o Rodney, o corretor oficial do empreendimento Now, estou aqui para atender você assim, olha, quando você chegar, você procura pelo Rodney, corretor oficial do empreendimento, não sei o que lá, Rodney, corretor oficial do empreendimento, vamos martelar na cabeça das pessoas que o oficial é você, não importa que tem 70 pessoas aqui. Segunda coisa, você é oficial, mas será que eles vão lembrar de você? Embora você apareça no vídeo, você aparece um pouco e depois entram fotos do empreendimento, vídeos internos do decorado, né? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos criar um vídeo em que ele mostre a jornada do cliente desde a hora que ele chega aqui até a hora que ele assina o contrato, e aí precisávamos de um cliente para fazer isso. Aí foi minha esposa, foi a atriz, né? Falei, então vamos fazer exatamente como eu quero. Você vem andando aqui, eu falei, Rodney, onde você se posiciona durante o dia para atender o cliente? Ele falou, Fabrício, eu já fico aqui lá de fora, não fico lá dentro. Porque aí alguém que me viu na internet fala, puxa, eu vi o seu vídeo, eu já sei que ele viu a minha campanha. Falei, então você fica aqui na porta todo dia. Todo dia. Se a pessoa não veio por mim, ele falou, tá procurando algum corretor especificamente, fala, não. Eu falei, então por favor, entre, olha, já manda ele lá para dentro. Mas, quando ela fala, eu vi você, eu vi o seu vídeo na internet, aí eu atendo porque é meu. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, o cliente quando chegar, é isso que ele faz, né, que ele chega aqui, então fica parado aqui, câmera no lugar, a minha esposa chegava e vinha, e aí coloquei a voz dele narrando. Quando você chegar aqui no plano de vendas, eu vou estar aqui na porta já esperando você. Ela cumprimentava ele. Aí entravam para dentro. Lá dentro, ele falava, agora a gente normalmente vai para a criação de um fluxo de pagamento. Câmera para cima, os dois conversando ali. Ele falou, olha, eu vou criar um fluxo de pagamento que se encaixe perfeitamente no seu orçamento, para você não passar a situação difícil. E os dois conversando. Aí eu falei, depois quando a pessoa aceita, eu trago o contrato para assinar. Mão dela em cima do contrato fazendo a assinatura. E aí depois, eu dou um brinde para o cliente, eu tenho um monte de espumantes que eu comprei e tal, uma caixa bonita, eu dou um presente, todos os corretores não dão. Aí vai tomar. Ele falou, aí assim que você adquirir, você ainda vai ganhar um prêmio para entrar com o pé direito na sua casa, ele dando presente para ela. E aí ele falou, beleza, vamos veicular isso agora. Como nós veiculamos isso como anúncio? Mais ou menos, veiculamos como remarketing. A pessoa já tinha visto ele na internet, um anúncio, não entrou em contato, agora o anúncio começava a perseguir a pessoa de novo, mas não oferecendo a mesma coisa outra vez, e sim mostrando como era quando a pessoa estava lá. O processo era o mesmo, se a pessoa clicasse, chegava lá, eu tenho interesse no empreendimento tal, e ele já começava a conversar com a pessoa. Só que ele teve uma ideia melhor que a minha depois disso. Ele falou, Fabrício, todo mundo que fala comigo pelo WhatsApp, todos os leads que vêm pelo WhatsApp, então eu estou com uma quantidade de pessoas aqui gigantesca, tem mais de 400 pessoas que eu já cadastrei aqui. Será que tem como aproveitar isso? Porque, cara, se você for tentar abordar essas pessoas sem que elas tenham um pedido, você vira apenas um panfleteiro digital. Jogar panfleto pro cara, ele não vai. Mas tem uma coisa que você consegue interferir na vida dessa pessoa sem isso ser uma interrupção necessariamente. Basta a gente pegar esse vídeo, que é um pouquinho mais longo, dividi-lo em partes de mais ou menos 40 ou 50 segundos e usar ele como status do WhatsApp. Você vai colocar os 4 vídeos na sequência todo dia. Os 4 porque divididos, aquele único vídeo ficava em 4. E ele começou a fazer isso.
todo dia, porque só dura 24 horas, né? Acabou as 24 horas, ele postava um, o segundo, o terceiro e o quarto. Por quê? Porque dessa forma, toda vez que o cliente fosse no status, via a mensagem dele de novo, de novo, de novo. Ou seja, marketing sem investimento. O primeiro investimento captou já. E acreditem, se quiserem, mais ou menos 30 vendas vieram pelo status do WhatsApp. 30 dessas vendas. De clientes que provavelmente já tinham deixado tudo para lá. Ajustes que foram necessários. Nós tínhamos gravado mais 4 ou 5 vídeos que nem foram usados, porque na hora que a gente viu, percebeu que a mensagem, depois do mandamento, não era compatível com o que a gente tinha feito. O que o cliente precisava não era aquilo. Então nós fomos modificando a mensagem, alterando, mexendo naquilo, e o principal, encante o cliente na internet, mas prossiga esse processo na hora que for atendê-lo pessoalmente. O que acontece, e eu presenciei isso em grandes empresas, né, eu já fiz consultoria de marketing da Gafisa em São Paulo, é que o que acontece é o seguinte: você faz uma maravilhosa campanha de marketing, a pessoa fica encantada com o que viu, e na hora que ela vai ser atendida, eles distribuem os leads, né, para os corretores, e o corretor nem se tomou ao trabalho de saber como é que o marketing foi feito. Portanto, ele não sabe como prosseguir com o atendimento do jeito que o cliente vinha, e esfriava completamente o cliente, que nem o plantão de vendas chegava. Os tais os scripts matadores. Não, tem um matador aqui, mandava lá e não dava resultado nenhum. Alguém aqui já colocou pessoas no WhatsApp e ela nunca mais respondeu você? Ela que entrou em contato nunca mais? Quer que eu explique uma comunicação simples e que vai dar uma taxa de resposta de quase 100%? Se você mandar uma mensagem para mim, ele capta os seus dados, nome e telefone, sem que você mande nada, e aí ele tem uma comunicação pronta. Legal, você entrou em contato, amanhã eu vou mandar um conteúdo bem legal para você. Ele já está com comunicação há um ano, e você vai receber. E a primeira que eu escrevi foi uma mensagem, se você mandar no WhatsApp, 100% das pessoas, ou algo muito perto disso, vai no mínimo responder você. Como que eu desenvolvi isso? Captamos 660 leads na Gafisa e nenhum deles respondia aos corretores. Nenhum. E aí eles, não está dando certo, tal. Eu fui lá e falei, manda uma mensagem para o cliente, deixa eu ver como é que você faz. Esse ilustríssimo senhor, não sei das quantas. Eu falei, cara, dá aqui para mim e deixa eu fazer. E a minha pergunta, eu já vou adiantar para vocês, era, deixava sem contato nenhum por um tempo, e depois mandava a seguinte pergunta: pode falar um pouquinho agora ou está muito ocupado? Não, ou prefere que eu ligue mais tarde? Ponto de interrogação, chega. Se você recebe uma mensagem dessa de alguém que nunca entrou em contato com você, é impossível você não querer saber do que se trata. É impossível. As pessoas respondiam falando assim: olha, eu estou no trabalho agora, mas daqui 20 minutos eu estou no almoço. Quem é? Uma coisa importante que vocês têm que entender sobre comunicação. É muito difícil uma pessoa que já cortou comunicação com você responder você de novo. Mas se ela responder, ela assume uma carga de responsabilidade muito grande de parar a conversa no meio. É como se ela dissesse: eu sou muito mais educado. Então a pessoa não para, por mais que não haja interesse. E o que aconteceu? Eu mandei essa mensagem, 96% de respostas, saí de 6 vendas. De um grupo que não respondia absolutamente mais nada. 6 até quando eu pude acompanhar, né? Depois eu não sei o que eles fizeram nesse processo. Mas é tudo criação de estratégias de comunicação para chamar a atenção da pessoa. Então é muito importante pensarem nisso. Depois, se vocês quiserem mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp, entrar nessa lista e ver como é que funciona, basta mandar lá, depois eu dou um número aqui para vocês. Se quiserem mandar uma mensagem, a automação já vai começar a falar com vocês automaticamente. Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho. Então vamos lá, só para a gente encerrar aqui. Voltando à questão de comunicação. Alguém aqui já ouviu falar também sobre copywriting, não? Copywriting, técnicas de copywriting, é uma técnica de comunicação. O copywriting, em grosso modo, é o que nós poderíamos chamar de escrita publicitária ou escrita persuasiva. Que ela serve não somente para o texto escrito, mas ele serve também para escrita de vídeo, ele serve para áudio, ele serve para atendimento presencial, para o que você fala no telefone, qualquer coisa que você queira fazer. Em 1890, na época da corrida ao ouro, 1890, 80, época da corrida ao ouro nos Estados Unidos, muitas pessoas que foram atrás do ouro ganharam dinheiro e perderam tudo depois.
Mas teve uma pessoa que foi lá e não foi pelo ouro, mas pelas oportunidades que agrupamentos de pessoas buscando ouro causavam. Esse homem, o sobrenome dele era Leves. O primeiro nome eu não lembro. O que ele fazia? Calças com um material, um tecido bem grosso, uma espécie de lona, porque as calças dos garimpeiros rasgavam com muita facilidade, tinha um desgaste muito grande. Ele percebeu que aquelas calças que eles usavam não dava certo, então ele começou a usar um material que recebeu o nome de brim. Ele começou a fazer aquelas calças de lona, aguentavam bastante. Foi o primeiro fabricante, né, Leves, o primeiro fabricante de calças jeans que nós conhecemos. Esse homem percebeu uma coisa muito interessante muito cedo. Ele montou uma pequena lojinha e ele colocava ofertas todo dia na vitrine. Ele percebia que tinha dias que ele escrevia um texto de oferta e vendia X. Deixava lá um mês não, uma semana. Aí tinha que trocar a plaquinha. Ele percebeu que quando ele escreveu outra plaquinha, ele vendeu 30% mais. Ele falou, é uma coincidência ou eu descobri alguma coisa? Eu só tenho jeito de saber, eu vou colocar a placa antiga de novo. E as vendas caíram outra vez. E quando ele trocou, as vendas subiram outra vez. Ele percebeu que ele não era uma coincidência, tinha descoberto alguma coisa. E ele começou então a se empenhar em descobrir isso mais. Isso se tornou o que nós chamamos hoje de copywriting. Copywriting é você escrever de uma forma em que você consiga mexer realmente na parte emocional da pessoa para fazer ela tomar algum tipo de ação. Você precisa, óbvio, não dá para explanar aqui muito sobre copywriting, tem muita coisa que você precisa aprender sobre ele, mas algumas coisas eu posso exemplificar aqui. Copywriting precisa mexer, no caso de anúncios, com curiosidade. É a primeira coisa. Na verdade, eu nunca achei dois gatilhos melhores em copywriting do que você mexer com controvérsia ou mexer com a curiosidade. Por quê? É uma pergunta que eu vou mandar para vocês. Para que é que serve um anúncio? Quem sabe para que serve um anúncio? Porque vocês vão anunciar. Para que é que serve um anúncio? Despertar a atenção. Perfeito. Anúncio serve para despertar a atenção. Infelizmente, a maior parte das pessoas que rodam anúncio hoje pensam que anúncio serve para vender. E aí o que ela faz? Descarrega toda a informação possível no anúncio. Não. Anúncio só serve para despertar a atenção de alguém. Como é que você vai despertar essa atenção? Curiosidade ou controvérsia. Eu vou contar para vocês um caso que eu desenvolvi, foi muito interessante. Eu estava vendo esses tempos, bem recente, um mês, 2 meses no máximo. Esses tempos atrás aqui, que estava tendo as eleições, veio à tona, né, que alguns políticos tinham usado, quer dizer, pelo menos foram alegações, que alguns políticos tinham usado mensagens pagas de WhatsApp para tentar chegar ao maior número de pessoas e aí conseguir modificar o pensamento da pessoa para votar nele. No caso, acho que foi o Bolsonaro, né, que o pessoal falou isso aí. A gente sabe que isso é impossível, na verdade não existe patrocinado no WhatsApp, mas existia uma grande rede de pessoas sim que espontaneamente fazia isso, né? Isso era muito forte. E aí começaram a falar o seguinte: o cara está ganhando a eleição porque ele está usando o Facebook e o WhatsApp. Facebook e o WhatsApp. E aí aqueles que apoiavam ele, em peso para defender. Quem era contra? Em peso para criticar. Puxa, a controvérsia está criada. O que eu pensei? Falei, cara, e se eu entrar no meio desse negócio e tentar tirar algum lucro disso, né? Então eu falei assim, vamos começar a desenvolver uma ideia. Qual é uma foto ou um vídeo que melhor expressa o pensamento que o Bolsonaro tem? E eu lembrei que tem um vídeo que ele sempre fica fazendo assim, né? Isso, com a mão assim. Tinha um vídeo que ele falava, né? Que falava alguma coisa e dava risada, às vezes assim. Oi? Isso aí. Falei, cara, achei a foto, o vídeo perfeito. Peguei isso aí. A frase perfeita, vamos pensar. Fui escrevendo várias headlines que expressam aquela ideia, até a hora que eu cheguei em uma, que era: esse homem se tornou presidente do Brasil usando o Facebook e o WhatsApp. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho um curso de WhatsApp, de vendas pelo WhatsApp. Eu queria vender o curso. Esse homem se tornou presidente do Brasil usando o Facebook e o WhatsApp, vírgula, e você nem vender consegue? Coloquei essa frase. E aí escrevi um texto mais longo, falando exatamente isso. Falando que o Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil, já tinha acabado as eleições, com 54 milhões de votos, 57 milhões de votos, né, que eu fiz uma pesquisa lá para saber.
57 milhões de votos. Foram 57 milhões de pessoas que compraram, isso é copyright, o compraram, letra maiúscula, que compraram a sua ideia. Usando o Facebook e o WhatsApp, duas mídias gratuitas, esse homem conseguiu convencer mais de metade da população do país. E você ainda diz que é impossível vender pelo WhatsApp? Se você quer entender as estratégias que ele usou, clique aqui. Quando eu clicava, veja, o anúncio não estava vendendo. Eu não falei que eu tinha curso do WhatsApp, que tinha preço, que tinha nada. Eu só falei o que o homem fez. Quando a pessoa clicava, caía na minha página de vendas, em que eu faço um vídeo em que eu dou uma aula mostrando como consigo resultados bem expressivos com o WhatsApp, mostro os resultados como foram, falo, posso ensinar você, vai funcionar desse jeito, custa tanto, clica aqui, você compra e tal. Eu gastei R$200 de impulsionamento nesse anúncio por 30 dias. Eu tive mais de 1.500 comentários, xingo de tudo quanto é lado que vocês puderem imaginar. E elogios muito mais do que os xingamentos. Foram quase 5.000 curtidas nessa postagem e eu fiz mais ou menos 400 vendas com R$200. Só que para mim, quando eu faço 200 vendas, isso não quer dizer muita coisa, o lucro que vem inicialmente, porque eu trabalho com funil de vendas. Então a pessoa comprou um negócio de 19, passa com 230, outro de 500, outro de 700, e eu já cheguei a um cliente de 60 mil que começou com um produto de R$19,90. Você põe ele nesse processo. Então o primeiro que ele compra lá é só para ele se tornar meu cliente, e a partir de então eu dei algum relacionamento com ele, né? Porque ele já conhece meu material, agora tem a autoridade, estou construindo o valor, para que quando eu for oferecer o de 60 lá, não seja caro para ele. Então eu não vou de 60 direto, eu vou construindo ali aos pouquinhos, resolvendo um problema por vez, até a hora que, quando obviamente é mais caro, é uma contratação, né, de serviços. Perfeito, a campanha funcionou perfeitamente. Uma madrugada dessas atrás eu estava com insônia, acordei de noite em casa, sentei na sala, peguei o celular, vou ver alguma notícia, vou ver aqui no escuro, quem sabe dá sono. Começo a ler a notícia ali. Nisso, eram umas 3 horas da manhã, sai uma notícia num site de tecnologia que, olha, finalmente o WhatsApp Business foi liberado no Brasil. Acaba de ser liberado agora, às tal hora, que era fazia 5 minutos, e foi liberado o WhatsApp Business, e eu sabia que o pessoal estava procurando muito. Surgiu a ideia, falei, caramba, amanhã eu vou gravar um vídeo falando sobre o WhatsApp Business. Mas para eu poder gravar, eu preciso saber. Então já vou baixar aqui no aplicativo de madrugada, já vou ver como é que funciona, vou dar uma olhadinha, já que eu tinha curso do WhatsApp, já é isso que eu fazia, já tinha público para isso. Falei, vou dar uma olhada, vi as funcionalidades, o que é legal, o que não é. De manhã, coloquei meu celular no suporte, câmera filmando assim, um texto aqui do lado. Quer saber mais sobre o WhatsApp? Mande um WhatsApp para mim, para o número tal, e receba informações regulares sobre o WhatsApp Marketing, venda pela internet. E aí, um vídeo com a minha mão, eu falo, tudo bem, olha, acabou de lançar o WhatsApp Marketing, eu sei que vocês vão querer migrar, mas tem muita gente que vai ficar com medo, de ter dor de cabeça, perder contato e tal. Então eu vou dar um passo a passo aqui de como é que você faz isso, sem ter dor de cabeça, sem perder os contatos, usando a ferramenta e mostrar as funcionalidades novas. Só com o dedo aqui, mostrando, olha, aqui faz isso, para você não ter pedido de perder contato, faz isso primeiro, vidinho de 15 minutos, coloquei no YouTube no mesmo dia. Primeiro eu entrei no Google Trends, foi falado aqui, né? Para ver o que Google Trends é, para ver se as pessoas estavam procurando por isso já era naquele momento as buscas mais altas do Brasil. E eu falei, qual a palavra que as pessoas estão buscando? Como migrar do WhatsApp antigo para o novo sem perder os contatos. Falei, beleza, vou colocar uma headline parecida com essa, que é isso que eles estão procurando. Coloquei lá. No exato momento que eu coloquei, meu celular começa a tocar o tempo inteiro. Eu cheguei a cadastrar clientes novos no meu celular com um vídeo no YouTube, sem absolutamente nenhum centavo de impulsionamento. Eu cheguei a colocar 45 pessoas por dia. Ao final do processo, um vídeo que está lá com 70, 80 mil visualizações, o que é pouco para os padrões dos youtubers, mas eu não sou um youtuber, né? Eu monetizo de outra forma, mas eu garanto que as minhas 50 mil visualizações deram mais dinheiro que a Deus, porque eu fiz 750 vendas. Só com esse vídeo, mandando para o WhatsApp, e foram 750 vendas do meu primeiro produto, e depois desse, a gente vai escalando novamente com as pessoas. Ou seja, as pessoas estão ávidas pela informação. Elas estão ávidas para que você construa valor e qualidade. Mas ele tem que ter valor e qualidade, e a sua comunicação é que vai mandar isso.
Então, pessoal, a mensagem que fica aqui é a seguinte: embora não seja um curso, eu não posso chegar aqui e dar um treinamento de 1 hora, 1 hora e meia, é quase impossível isso. São muitas coisas, futuramente, quem sabe, isso pode ser uma possibilidade, mas é impossível em 1 hora e meia. Mas a mensagem que fica é: desenvolva-se, busque informação sobre comunicação. Desenvolva essa habilidade de construção de valor. Perceba que realmente a negociação por desconto, embora seja um bom recurso em muitas circunstâncias, tem que ser o último caso. E o maior beneficiado vai ser sempre você, que vai ter dinheiro no bolso toda vez. Um grande amigo meu, que já ganhou o prêmio Melhor Vendedor do Brasil uma vez, no estado de São Paulo 2, ele me disse uma vez uma coisa que até hoje martela na minha cabeça. Ele disse: Fabrício, o que tem de pai querendo formar um filho médico, um filho advogado, formar um filho em alguma coisa, esperando que ele vá ficar rico, é uma quantidade absurda. Se ele soubesse que a maior formação do mundo não precisa de faculdade, que é ser vendedor, que é uma profissão que considera-se meio desmerecida, mas eu conheço médicos que ganham 7 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, e vendedores que ganham 70, né? Até mais, na verdade. Então, qual é a profissão melhor? É a de vendas. Mas para você saber ser um excelente vendedor, você vai ter que desenvolver a habilidade de comunicação, aprender a construir valor, ouvir o seu cliente para entender de verdade caminhos estratégicos para chegar lá, e aí o céu é limite. Vocês vão vender aí não 75 apartamentos, mas certamente muito mais do que isso. Esse que eu queria deixar para vocês, espero ter contribuído com alguma coisa. Muito obrigado.